Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos. Versículo 16. Os apóstolos Paulo e Silas foram parados por uma mulher endemoniada. E essa mulher era empresariada por algumas pessoas poderosas daquela cidade. Esse poderosas é entre aspas, porque só existe um poderoso na verdade. Mas essas pessoas tinham muita influência. E normalmente, homens influentes, na ignorância do ser humano, às vezes pensam que podem tudo, quando na verdade não podem. Eu e você observamos pessoas pelo mundo que cresceram por causa da infinita misericórdia de Deus, porque em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, a palavra pergunta: quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz crescer? Sobressair é ser colocado no lugar alto, numa posição de destaque. Por mais que o homem seja culto, por mais que o homem tenha influência, tenha poder econômico, ele nunca vai poder dizer: eu fiz, eu conquistei por causa disso, daquilo. Não. Deus o fez conquistar, Deus o fez crescer. Porque todo bem, está escrito no livro de Tiago, que todo bem procede de Deus, procede lá do alto. Ninguém pode ser abençoado se essa bênção não vier de Deus. Não há espíritos ou homens que possam te abençoar. Toda bênção só pode vir de Deus. Presta atenção. E esses homens, eles empresariavam esta mulher. Os demônios que estavam nela adivinhavam a vida dos outros. Na verdade, as pessoas iam até essa senhora e aqueles maus espíritos diziam: você está a passar por isso, por aquilo, pelo outro. E elas ficavam impressionadas, porque os mesmos espíritos que causavam mal na vida das pessoas estavam nela, por isso ela adivinhava. Quando o apóstolo Paulo expulsou o mal daquela mulher, ela já não podia mais adivinhar. Isso criou uma revolta, porque aqueles homens perceberam que o lucro deles já tinha se acabado. Versículo 19: vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas,
os arrastaram para a praça, a presença das autoridades, levando-os aos pretores. Disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Pretores são os homens que trabalham com a justiça, do judiciário. Os que atuam no judiciário. E levaram 2 homens de Deus como se fossem criminosos. Qual era o crime deles? Libertar uma mulher que estava demoniada. Esse era o crime. Mas a sociedade não entende isso. Tanto é que, como se não bastassem as autoridades se voltarem contra aqueles homens, toda a população também ficou revoltada contra eles. Aquelas autoridades, ou aqueles acusadores, colocou a multidão contra eles, levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles foram espancados. Eles apanhavam, batiam neles como se fossem criminosos. Depois, por favor, de lhes darem muitos açoites, de baterem muito neles, os lançaram no cárcere, na prisão, na cela, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Ali havia a cela, mas também havia o tronco, porque eles, por alguma razão, temiam que aqueles homens pudessem fugir. Mesmo esses que nos perseguem hoje, eles têm um certo conhecimento, eles sabem que isso que nós mostramos não é próprio nosso, não. Eles sabem que, embora sejamos homens, sejamos carne, há algo em nós que eles não têm. Eles nem teriam a coragem de abraçar uma pessoa com alguma doença contagiosa. Não. Nós fazemos sem nenhum constrangimento. Porque sabemos em quem temos crido. Sabemos muito bem quem está na nossa vida. E eles então disseram aos responsáveis da prisão que, além do cárcere, além da cela, deveriam ser presos a um tronco, amarrar uma corrente nos pés daqueles homens. E eles foram presos aquele tronco, afora as grades, os portões trancados, portões fortíssimos, poderosíssimos. E na concepção deles, aqueles homens estavam bem guardados, não poderiam sair dali. É possível que você esteja no momento da sua vida que quem observa de fora acha que você já não pode mais mudar de vida, não pode sair dessa situação. Mas quem conhece a Deus
como eu conheço, tem certeza absoluta que você vai sair. Absoluta. Eu posso comemorar o seu triunfo, a sua vitória. Tão certo que estou. Eu queria tanto conseguir passar isso para vocês. Eu não sou um animador de auditório, não. Eu não sou um ator. Não. Um ator, ele ensaia os seus discursos, ele ensaia as suas peças. Eu falo aquilo que Deus me manda falar. Portanto, até porque eu não tenho recursos próprios. Não sei se você conhece já a minha história. Talvez conheça alguma coisa. Chico, fica quietinho, Chico. Chico, só um momentinho, Chico. Então, se você conhece, você sabe que eu não tenho nada próprio. Não. Em qualquer parte do mundo que eu e a Bispa temos visitado, já visitamos várias partes, Deus tem feito e tem falado. Em breve nós voltaremos aqui e vocês vão entrar na fila para contar o que hoje Deus está fazendo na vida de vocês. Pode ter certeza disso. Então, Satanás investiu contra a vida daqueles homens. Satanás não podia atacá-los pessoalmente, diretamente. Não. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, um mundo contaminado. E se Satanás não pode atacar-nos diretamente, ele vai usar alguém para nos prejudicar de alguma maneira. Quem entende o que eu estou falando? Provavelmente tem acontecido isso com você já. Às vezes ele ataca diretamente, mas às vezes ele usa um outro caminho, uma outra maneira. Mas se você confiar em Deus e entender que o seu bem maior, mesmo a família que é importante, mesmo o seu marido, seus filhos, ou sua esposa, seus filhos, Deus está acima. Então Deus vai dar um jeito de soltar as cadeias das suas pernas, dos seus braços, dos seus punhos. Vai fazer o que fez na vida desses homens, porque eles foram jogados numa cela, foram atados, presos ao tronco. E os carcereiros, os guardas, receberam a seguinte recomendação: não os deixem sair, presta atenção neles. Não tinha como. Nem precisava os guardas se preocuparem, porque humanamente falando, era impossível aqueles homens se soltarem, se desprenderem. Eu e você às vezes nos deparamos com situações e na nossa ótica
é impossível reverter. Por isso que não andamos por aí dizendo que podemos, que fazemos, que realizamos. Não. Porque a nossa confiança não está em homens. Não. A nossa certeza não está neste ou naquele, nesta ou naquela. Nem religião, nem pessoas. Quando afirmamos com base nas palavras do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Eu já vi tanta coisa. O moço que me disse que era ateu esses dias, essa semana, uma pessoa até muito boa, assim, de lidar, de conversar. Ele conhecia a história do naufrágio que eu tive. E teve um momento que ele olhava para mim e falou: aquilo ali foi mesmo um grande milagre. Eu disse: então você não é ateu. Na verdade, tem coisas que já aconteceram conosco e que eram bem maiores que nós, o grau de dificuldade muito elevado, e ainda existem coisas que vão acontecer, e se fizermos uma análise, uma reflexão, se medirmos nossas forças, a conclusão que vamos chegar é de que não podemos. Nós não estamos aqui por causa do Valdemiro, da Francileia, ou de alguma promessa de homem. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, e Ele próprio disse que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então presta atenção. Aqueles homens estavam presos. Mas não é só presos, estavam amarrados, atados. Eles não tinham como sair. Também não tentaram sair. As pessoas vivem tentando sair das situações difíceis. As pessoas vivem lutando com os próprios recursos, com as próprias forças, e sofrendo decepções, frustrações, sendo humilhados. Aqueles homens, eles conheciam tanto a Deus, que ao invés de murmurarem, conhece essa palavra, murmurar? Quem conhece? Reclamar, atribuir a Deus aquele fracasso, aquela tristeza, porque eles foram arrastados. O que acontece com alguém que é arrastado pelas ruas? Fica todo ferido, machucado. E eles estavam machucados, estavam feridos. Talvez você não esteja ferido fisicamente, mas talvez as frustrações, as decepções da vida machucaram a sua alma, o seu espírito. É a tal da amargura. A amargura é uma espécie de ferida na alma, você sabia? A depressão, a decepção, a humilhação. Eu já cheguei num nível de humilhação tão grande, e tantas vezes quem olhava para mim não via nenhuma ferida, mas Deus que vê a alma sabia que
Eu estava todo machucado. Eu não tinha nenhuma possibilidade assim, aparente de me curar daquilo ou de me livrar daquilo. Eu aprendi que não se deve cobrar de Deus ou murmurar ou reclamar ou atribuir a Deus os fracassos. Não. A minha fé me diz que se está difícil, eu devo louvar e glorificar a Deus. A minha fé me diz que se está muito difícil, eu devo orar e glorificar o Senhor. E foi o que eles fizeram. Na cadeia onde eles foram colocados, tinha muitos outros presos, mas nenhum daqueles outros ali estava preso por pregar a palavra ou falar bem de Deus, não. Eles haviam cometido crimes, talvez houvesse ali um ou outro inocente, mas a grande maioria havia cometido crime. Talvez até algum crime hediondo, sabe? Passivo de morte. Mas o que aqueles ali não sabiam é que aqueles dois que chegaram por último traziam com eles não só a marca da violência daquelas autoridades, daquele povo revoltado, daquelas pedras onde eles foram arrastados, mas havia uma marca neles que era muito maior, que excede qualquer ferida, qualquer dificuldade. Provavelmente muitos de vocês aqui vêm trazendo consigo uma marca negativa, uma decepção, uma frustração, talvez um diagnóstico de uma doença incurável. Financeiramente falando, você viu as portas se fecharem. Você chegou numa idade que você não consegue ter perspectiva. Aqueles homens traziam a marca das feridas, das chibatadas, dos açoites. Mas eles não estavam preocupados com isso, porque tinha uma marca que eles conheciam muito bem e que todo cristão deve levar consigo. E essa marca, ela faz a diferença. Eles traziam a marca de Cristo na vida deles. Essa marca muda a história dos homens. Ah, igreja, eu já sofri tanto na vida. Eu venho de uma origem assim, muito miserável, sabe? Eu aprendi que o dia que eu deixasse esta marca fazer parte da minha vida, eu então ia ver as portas se abrindo. Eu até me lembrei do jumentinho. Você chegou a assistir o apóstolo contando a história do jumentinho? Quem chegou a ver na televisão? Quem sabia que Cristo entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho? Quem sabia? Você sabe o que é um jumento, não sabe? Um burrinho. Burrinho. Né? Quando Jesus entrou em Jerusalém, aquele jumento, tem uma história que diz que, e é bíblico, eu vou dizer, que as pessoas botavam tapetes e ramos, e eles gritavam: bendito é o que vem em nome do Senhor, glória a Deus. E o jumentinho só virando a orelhinha. Sabe como o jumento faz? Quem já viu? Ele virava aquelas orelhinhas assim, escutando, ó. É comum um jumento pisar em tapete persa, pois aquele jumentinho pisava.
E aquela multidão ali olhando para ele. Ele não entendia nada. Quando Jesus liberou aquele jumento, ele voltou para o lugar dele e chegou lá e falou para os colegas, ó. Ele voltou para o jumentódromo e falou, ó, vocês precisavam ver. Eu entrei na cidade e esses aí que nos tratam de animais aclamavam, gritavam, botavam tapetes e ramos. E os jumentos disseram, não, isso é mentira. Mas é mentira. E tinha um jumentinho mais velho lá no cantinho só escutando. Ele falou, eu vou provar para vocês, vamos comigo à cidade. E levou todos com ele, menos aquele velhinho ali. Aquele jumentinho trabalhando. Era o tio dele. Chegando na cidade, um monte de jumento acompanhando aquele jumentinho. O prefeito mandou chamar a carrocinha. Recolhe esses animais. Eles tiveram que fugir. Chegando no local deles lá no curral, cobraram dele. Peraí, você disse que estenderam tapete, botaram ramos e gritaram. Não é verdade. Disseram, você está mentindo. Aquele jumento mais velhinho perguntou assim, meu filho, você está triste? Ele falou, estou muito triste, eles não acreditam em mim. Eu não sei por que me receberam desse jeito agora. A primeira vez que eu entrei, o povo gritava, botava ramos, tapetes. Eu pisei com essas patas aqui só. E ele então, o velhinho lá, o tio do jumentinho falou, meu filho, você estava sozinho? Não, eu estava montado. Alguém havia montado em mim. Você lembra o nome dele? Ah, é um tal de Jesus. Aí ele falou, então está explicado. Quando se leva este nome consigo, esta marca, até um jumento consegue ser aplaudido. Está explicado. Eu entendo agora o que você quer dizer. Ele falou, então é isso. Aí o tio daquele jumento, o jumentinho mais velho, falou, é isso. Sem ele você é apenas um animal, um jumento. E ele disse, mesmo um ser humano, uma pessoa, sem ele, não é capaz do sucesso. O sucesso só pode vir dele, as conquistas. E ele então entendeu. Aí ele entendeu. E aqueles homens, Paulo e Silas, levavam essa marca com eles. Por volta da meia-noite, veja lá, ó. Eles oravam e cantavam louvores. O que eles faziam? Cantavam louvores. Olha lá. A quem? Só que eles não tinham razão para isso, né? Aparentemente. Eles estavam feridos, estavam machucados, afligidos. Foram afligidos, estavam aflitos, estavam doentes. Mas eles oravam e cantavam. De repente, esse de repente aí sugere a rapidez com que Deus age na nossa vida, ó. Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se. Por favor, igreja, presta atenção. Se puderem, completem, por favor. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. De todos. Isso significa
que mesmo aqueles que aparentemente não mereciam, estavam na prisão por alguma outra razão. Porque quando aqueles homens oravam e cantavam louvores, os demais presos faziam o quê? Escutavam. Aparentemente eles não mereciam isso. Se eu e você fôssemos receber só o que merecemos, o que nós receberíamos? Nada. Mas a fé é que nos dá o direito de receber tudo aquilo que necessitamos. Deus está dizendo que se você crer, Ele vai fazer a sua vida mudar, igreja. Só é preciso crer, crer, crer. Esses escutavam, sugere isso. Soltaram-se as cadeias de todos e abriram-se todas, ou na ordem, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Eu tenho comigo que tem muita gente que veio com muita fé hoje aqui. Esses vão receber milagres extraordinários. Mas aqueles que não vieram com tanta fé assim, também vão receber. Por quê? Porque alguns de nós estamos na fé daqueles dois homens. Outros ainda não. Mas aqueles outros que tiveram suas cadeias arrebentadas e que viram suas portas se abrirem, também não estavam. Igreja, aquela mulher contou que ela estava aflita, pensava em morrer. Ela ligou no programa e ela foi contagiada com a minha fé. Foi o que aconteceu naquela prisão. Aqueles outros foram contagiados com a fé daqueles dois homens. Se você não tiver fé, igreja, a minha fé vai contagiá-lo. O meu Deus vai tocar na sua vida. E você vai sair daqui abençoado. Presta atenção. O momento era o mais difícil da vida deles. Arrastados, machucados, humilhados. Mas eles mesmo assim cantavam, oravam e cantavam louvores. Hoje você chora. Talvez de tristeza. Talvez não. Porque você sabe que Deus não está falando isso em vão. Você sabe porque Ele te conhece. Ele conhece sua vida, os seus caminhos. Sua aflição, sua angústia. Tenho certeza que aquele para você é cadeia. Aquele que para você é uma porta fechada, intransponível, para Ele não é nada. Não é nada disso. Hoje eu vim aqui para convidar vocês a orarem conosco, a perseverarem.
Mas ao invés de murmurarem, reclamarem, blasfemarem, ficarem por aí, batendo de porta em porta, eu queria convidar você a se firmar com um único Deus. Me perdoe as demais igrejas, denominações, mas eu quero convidar você a adorar, a orar e a seguir o Deus da Bíblia nesse ministério, nessa obra. E onde eu estiver, eu vou estar intercedendo por vocês. Talvez você não tenha assim motivo aparente para estar orando e louvando, mas eu vou orar e louvar. Você vai escutar. Daqui a pouco você vai ver, você vai ouvir barulhos. São as cadeias caindo, as correntes. Você vai ouvir barulho de porta. São as portas se abrindo. Você vai ouvir uma voz que vai dizer: você agora está livre. Você agora está abençoado. Eu sei disso. São muitos anos que eu estou anunciando o Deus vivo. Há mais de 36 anos. Eu não me sinto cansado. Só fisicamente às vezes. Mas minha fé. Talvez a sua fé não esteja assim alta, porque são tantos os bombardeios, são tantas as decepções, as investidas de Satanás. Mas eu queria dizer a vocês hoje, eu não posso estender muito mais, vocês têm que ir para casa, mas eu queria dizer a vocês hoje que a minha fé de algum modo vai tocar na sua vida. Vai tocar. Vai tocar. Eu sei que vai tocar. Vai. De alguma maneira ela vai tocar. Você vai me dizer um dia, né, meu irmão? Naquele dia, sua fé tocou em mim. Eu estou dizendo para quem está do outro lado, talvez em algum lugar, talvez no hospital, no presídio, uma dificuldade muito grande, ou em casa, ou mesmo você aqui presente. Satanás vai sugerir a você assim, ele está falando isso porque ele não conhece a sua vida. Satanás talvez diga a você, ele está dizendo isso porque ele não sabe o que você está passando, ele não sabe do grau de dificuldade. Não é isso. Eu estou falando isso porque eu conheço a Deus. Quem conhece a Deus não precisa conhecer a dificuldade. Não. Quem sabe o tamanho de Deus não precisa olhar para o tamanho da dificuldade, da adversidade. Lá em Isaías 40, a Bíblia diz que esse Deus de quem eu falo colocou toda a água do universo na concha da mão. Isaías 40, 12. Na concha da mão. Eu e você seríamos incapazes de segurar um copo de água, pois ele botou todos os oceanos, todos os rios, tudo na concha da mão. Por isso que as portas se abriram daquele jeito.
Os carcereiros ficaram apavorados. O que é isso, meu Deus? Ele mandou um terremoto. Diz a Bíblia que sobreveio um terremoto, não foi? E abalaram os alicerces. Igreja, eu e a bispa vamos viajar, mas vamos deixar com vocês todos os preparativos, e os anjos do Senhor já estão prontos para provocar um terremoto na sua vida. Fica de pé e dê glória a Deus! Dê glória a Deus!